em Hebreus 11, 7, e hoje nós vamos terminar esse versículo, se Deus quiser. Nós começamos há algumas semanas, vamos terminar hoje, Hebreus 11, 7. Então diz, é aquela sessão, né? A sessão pela fé, sessão pistei, a gente fala. Então fala assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, nós olhamos aí para esse versículo e nós enunciamos 4 lições relativas ao homem de fé, 4 lições que saem naturalmente do versículo, elas brotam com muita facilidade, nós percebemos esse brotar do versículo com muita facilidade. São lições simples. Aprendemos, em primeiro lugar, o homem de fé é divinamente instruído. Nós vimos isso aqui, ó. Pela fé Noé é divinamente instruído. Nós estudamos essa expressãozinha aqui e falamos que ele foi instruído acerca do que viria, conforme o texto fala aqui, e juntamente com isso, enquanto Noé era instruído acerca do que viria, Deus o instruiu acerca de como construir a arca. As coisas estão interligadas. Olha, virá um grande dilúvio, então você tem que fazer uma arca. E a arca tem que ser assim por causa desse dilúvio que virá. Então ele foi instruído acerca do que viria e, evidentemente, anexo a isso estavam as orientações acerca do modo como a arca deveria ser construída. Seu tamanho, o material, o que seria usado para a vedação, tanto interna quanto externa, os pavimentos todos da arca. E eu disse até para vocês que é possível ver uma réplica perfeita da arca nos Estados Unidos. Tem uma arca que foi construída lá, dentro das medidas exatas da Bíblia, seguindo as instruções que foram dadas a Noé. E existe um parque, o Parque da Arca, nos Estados Unidos. Eu não me lembro que estado que é, mas eu me lembro quando foi lançado esse programa, esse parque com o programa de visitação à arca. E um irmão nosso aqui, o Leandro, que mora lá, ele foi visitar. E é impressionante a exatidão. Colocaram, inclusive, animais ali, né, bonecos de animais ali, tudo. E todas as divisões da arca, é algo maravilhoso. Então, é possível até visitar isso. Quem for para os Estados Unidos, em vez de ir na Disneylândia, vai perder seu tempo indo naquela bobagem, pode ir no Parque da Arca. Vai ser muito mais proveitoso, muito mais instrutivo. E aquele parque, com essa construção, mostra que a arca era executável. A planta da arca era executável. E foi executada lá. Ninguém colocou a arca na água, né? Vai ver o que acontece, mas certamente não vai afundar, né? Ok, então aprendemos isso aí, que o homem de fé é divinamente instruído. Depois nós aprendemos que o homem de fé obedece a Deus. Nós vimos aí que ele, sendo temente a Deus, essa condição é imprescindível para que ele obedeça. É o temor de Deus que precede a obediência. Se eu não tenho medo, eu não obedeço. Por que tem criança desobediente? Por quê? Porque ela não tem medo. Simples. Não tem medo. Ela sabe que os pais só falam. O pai fala: não faz isso, você vai apanhar. Ela faz e não apanha. Ela aprendeu. Não tem que ter medo do meu pai. Então, não vou obedecer nunca. E nunca vai obedecer, nem pequeno, nem grande, nem nunca mais na vida. Isso é normal, porque existe uma lógica nisso, uma lógica bíblica. A obediência é precedida pelo temor. Se não há temor, não há obediência. E o mesmo acontece aqui nas Escrituras. Porque Noé aparelhou uma arca.
Foi uma ordem divina. Por que ele fez isso? Por que ele obedeceu? Porque ele era temente a Deus. É fundamental essa dinâmica. Nós aprendemos na Bíblia essa dinâmica. O temor de Deus conduz à obediência. Eu não temo a Deus? Não. Vou desobedecer, não tenho medo de nada. O que eu falei? Eu falei o contrário? O temor precede a obediência. A obediência vem depois do temor, é o fruto do temor, é o resultado do temor. E nós vimos aqui que um dos resultados dessa obediência, o aparelhou aqui é a expressão da obediência. Ele aparelhou, ele fez, construiu uma arca. Essa obediência precedida pelo temor teve um resultado maravilhoso. O que aconteceu? O benefício da sua casa. Esse versículo está falando que eles foram todos para o céu? Não, não é isso. O autor de Hebreus não está preocupado aqui em falar sobre o céu. Ele disse que a casa de Noé foi salva de uma desgraça, de uma tragédia terrível. Todos seriam tragados pelas águas do dilúvio. Todos morreriam afogados ou até, com todos os cataclismas que vieram com o dilúvio, até outras formas de morte poderiam acontecer. Dizem aí os cientistas cristãos que quando houve o dilúvio surgiram muitas explosões, porque a grande quantidade de água em contato com os vulcões, aquilo provocou explosões terríveis. Até a própria crosta terrestre, ela se movimentou. Então, muita gente pode ter morrido até com essas explosões, com esses cataclismas todos, como resultado dessas fortes explosões e tudo mais, de todas essas tragédias naturais provocadas por esse dilúvio terrível. Não era uma chuvinha caindo ali e eles morrendo afogados, A tragédia ia além disso. As comportas do céu se abriram. Imaginem o que foi isso. É um oceano desabando. Isso é aterrador, Muito bem. E a sua família foi protegida disso. Então vimos isso aí, Deus, olha, essa obediência trouxe até benefícios colaterais, Foram benefícios colaterais que essa obediência trouxe. Será que isso acontece hoje? Acontece, A pessoa que é obediente a Deus, a família se beneficia disso? Sim ou não? O jovem, só ele é crente na casa. Só ele é crente na casa. Ele obedece a Deus. Os pais incrédulos ganham com isso? Ganham muito com isso. Tem um filho crente, não dá dor de cabeça para eles. Os protege, ajuda. É claro que isso traz resultados para a família. O marido, que é o único crente na casa, ele traz benefícios presentes, não celestes, mas terrenos e presentes para a sua família? Claro que traz. A esposa, só ela é crente. Ela traz benefícios por sua obediência à família toda? Claro que sim, claro. Isso é um resultado natural dessas coisas, Então nós aprendemos essas duas lições aí. São lições simples, lições fáceis. O autor de Hebreus sabe que são lições simples, ele sabe. Mas ele sabe também que ao enunciar essas lições para judeus, ele está ensinando isso para quem? Para judeus, para hebreus. Ele está escrevendo para hebreus. Será que os hebreus sabiam dessas histórias? Meu Deus. Ele não está ensinando história para eles. Ele está mostrando realidades que eles já conheciam, realidades simples, a fim de encorajá-los. Porque ele sabe que o encorajamento da nossa fé não vem de grandes frases de efeito, A Gandhi disse isso, aquela frase bonita. Não é disso que vem o encorajamento da nossa fé. Não é dessas coisas. A nossa fé é encorajada por verdades simples, que nós esquecemos. Verdades eternas, verdades santas, verdades preciosíssimas e simples, que até as crianças entendem. Até as criancinhas entendem. Mas que sem elas, nós não podemos caminhar na vida de piedade. Então elas são fundamentais, mesmo sendo tão simplesinhas assim. E nós temos agora, então, a terceira lição. A terceira lição está baseada aqui, pela qual condenou o mundo. A terceira lição, a lição curiosa,
é a seguinte: o homem de fé condena o mundo. Como? Como é que nós somos pessoas de fé? Sim, nós somos pessoas de fé. Como nós condenamos o mundo? De que jeito? O autor de Hebreus não explica isso muito bem. Ele enuncia isso e segue em frente. Ele só fala a frase, pela qual condenou o mundo. Ou pela qual é a arca. Pela arca ele condenou o mundo. Mas como ele condenou o mundo pela arca? Como foi isso? Como ele condenou o mundo por meio da arca? Ele construiu a arca, né? Mas como isso? Obediência. A construção da arca foi uma manifestação de obediência. Então, parece que o que nós temos aqui é isso. Olha, a obediência do homem de fé, no caso de Noé, a obediência dele foi demonstrada ao construir a arca. Por ela, pela arca, ou seja, pela expressão da sua obediência, ele condenou o mundo. Como? De que modo a nossa obediência, no caso de Noé expressa na arca, de que modo a nossa obediência condena o mundo? Não, aqui não fala dessa parte. Essa parte vai falar só lá em 2 de Pedro. Vai falar, 2 de Pedro, né? 2 de Pedro? 2 de Pedro. Vai falar isso, né? Que ele era pregador da justiça. Mas a pergunta é assim: de que modo a obediência do homem de fé condena o mundo? Rejeitando. Ah, tá. Você está falando assim, a pessoa ao obedecer, ela condena o mundo rejeitando. Essa é uma opção boa. Essa não é uma opção ruim, não. Olha, ao obedecer, eu mostro que eu condeno o jeito de vocês viverem. Ao obedecer, eu revelo que eu realmente reprovo o que vocês fazem. Eu condeno o que vocês fazem, eu reprovo o que vocês fazem, e isso não é só de boca, não é uma reprovação só de sermão, de palavra, é uma reprovação que a minha vida mostra isso. A minha vida mostra o quanto eu condeno vocês. Você vai falar? É uma boa opção essa. A mesma coisa? Através do testemunho, você condena. Igual o pastor Miguel está ensinando para a gente, que é o pastor Martin Lloyd Jones, que através do seu testemunho você condena a atitude dos descrentes. Você mostra que a atitude dos descrentes está errada. Agora, essa é uma opção boa. Agora, no contexto, onde essa opção que é boa, onde ela pode esbarrar, onde pode ser levantada uma objeção. Não. A seu nome tudo bem, nesse caso tudo bem, porque ele é obediente, né? Então, nesse caso, não tem problema a ação do homem, porque ela é até requisitada, a obediência, né? Mas assim, talvez isso esbarre no seguinte sentido: essa condenação aqui, essa condenação tem conotação de castigo. Como o mundo foi condenado? Morte. Então, se essa condenação tem essa conotação de castigo, aí é difícil eu olhar e falar assim: olha, Noé, pela obediência dele, ele castigou o mundo. Não tem essa conotação. Poderia ser o seguinte, poderia ser assim, prestem atenção, poderia ser assim: olha, a obediência de Noé ao fazer arca serviu de base para Deus condenar o mundo por contraste. Olha, ele foi tão diferente
Isso mostra o quanto vocês são maus. A obediência dele revela o quanto vocês são maus. A obediência dele serve para condenar vocês. Essa é uma possibilidade boa também. Aí essa possibilidade traz a ideia de castigo, que é o que está bem presente aqui na mentalidade do autor de Hebreus. Tem a ver com o fato de que o Evangelho é um convite de Deus à salvação. Quem rejeita, rejeita o próprio Deus. E por rejeitar o próprio Deus, é condenado. É condenado, mas note bem. Tem gente que aceita? Tem gente que aceita o Evangelho ou não? Tem. Essa pessoa que aceita, ela serve de base para condenar aquele que não aceitou. Você olha como você é mau. Aquela pessoa com menos capacidade, inteligência e menos oportunidade que você, ela aceitou. E você ouviu a vida inteira e não aceitou. Então, aquela obediência daquela pessoa serve de base para a condenação do que rejeitou. Entenderam isso? Vamos ver um exemplo disso. Olha, essa opção também é uma opção que dá para acolher. Além daquela que o Celso, eu ia falar Celso, não ia falar Carlos não, viu? Eu ia falar Celso, ele falou primeiro. O Celso, ele está sempre conversando no WhatsApp, mas eu esqueci o nome. Veja um exemplo disso, olha um exemplo disso interessante em Mateus 12, 41 e 42. Ronaldo, coloca aí Mateus 12, 41 e 42, para a gente ter uma noção disso aí, se isso aí passa. É interessante isso, hein? É uma hipótese, olha, você é uma prova cabal no processo de condenação do ímpio. Deus pega você como prova e anexa ao processo. A obediência coloca em evidência a desobediência. Exatamente. Diante de Deus e serve de base para o castigo. É como se nós fôssemos provas anexadas ao processo de condenação. Olha aqui, ó. Olha como teve gente que creu e esse aqui rejeitou. Olha aqui, ó. Olha quantos creram aqui, ó. Pessoas em piores situações, pessoas com menos capacidade creram. E eles aqui, ó, ouviram a vida inteira e rejeitaram. Você vira uma prova judicial num processo crime. Já pensou? Você é a prova. E você não é uma prova testemunhal. Você é uma prova técnica, tá lá, tá ali. Tem perícia, é a prova pericial. Tá lá, tá aqui, ó. Aqui a prova, aqui, ó. Olha aqui o André aqui, ó. Olha o André aqui. Ele creu. Ou seja, o evangelho estava acessível. E você rejeitou. Então está aqui o André como prova. Você vai ser condenado e merece. Olha a prova que o evangelho era acessível. Vejam aqui agora. Ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha quem vai ser prova contra os homens dos dias de Jesus. Olha só. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, a geração dos dias de Jesus, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Já pensou? Vocês já imaginaram isso? Os ninivitas vão ser a prova técnica que vai fundamentar a condenação dos homens dos dias de Jesus. Olha, eles se converteram com Jonas, o pior profeta do Antigo Testamento. E vocês rejeitaram o melhor profeta que já existiu, que aliás é mais do que profeta, era o próprio Deus encarnado. Vocês rejeitaram. Eles vão se levantar e vão servir de prova contra vocês para condenar vocês. Forte isso ou não? Forte. E quem vai contestar essa prova?
É uma prova histórica. Olha lá. Ninivitas, hein? Pagãos. Assírios. Raça ruim. A Síria era pior do que argentino. O bicho era... Eu tô brincando, tá? Era ruim. Era ruim. Se você fosse na Síria, você ia encontrar pirâmides de cabeças humanas. Tamanha crueldade dessa gente. Não foi à toa que Jonas evitou ir para Nínive. Ele sabia da crueldade que havia lá. Ir para Nínive hoje seria o mesmo que você ir para o Afeganistão. Seria como você ir para Cabul. Com a Bíblia na mão. Oi? Com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão. Profeta de Javé. Hoje seria a mesma coisa, ou pior. Deus fala para você, olha, pega as suas coisas e vai a Cabul, e prega em Cabul nas ruas da cidade. O que você faria? Você ia para a Espanha? Arrumava um peixe grande para entrar dentro. Dá para entender, Jonas. Não é que ele, não gosto de Nínive, o clima faz mal para mim. Não. Ele sabia que ali, aquele povo era inimigo dos judeus, e era de uma crueldade horrenda. Ele tinha que pregar na rua, nas ruas de Nínive, na grande cidade. É como falar, vai lá para Cabul agora com a Bíblia, começa a pregar na praça pública. Vai lá. Você vai? Ou você pega um aviãozinho para Tarsis? Hã? A gente fala mal de Jonas, né? Mas a gente não é muito... Não estamos com essa bola toda não, né? Mas notem, aqueles homens de Nínive se converteram. Se converteram. Com a pregação desse pregador de má vontade. Um pregador de má vontade. E eles se converteram todos. Jesus fala, olha, eles vão servir de base para condenar vocês. Não entendi. Que ladrão? Não, a gente vai continuar vendo esse aqui. O ladrão é um outro exemplo também. Mas só que ele não é mencionado como exemplo de condenação para os demais. Mas, na verdade, todo crente acaba sendo uma prova. Todo crente. Ele menciona aqui o ladrão na cruz. Todo crente acaba sendo uma prova. Todo. Vamos dizer um dia, olha, o Marcos, esse homem, o coração dele, terrível. Criado ali num contexto de ignorância completa, sem condição nenhuma. Ele ouviu o Evangelho, ele creu. E vocês ouvindo continuamente com os melhores pastores, os melhores pregadores, pessoas preparadas anunciando para vocês e vocês rejeitam. Então Marcos é a prova de que vocês merecem a condenação. Olha o segundo exemplo. A rainha do sul, lembra da rainha de Sabá? Né? Se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Por quê? Porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela ficou impressionada com a sabedoria divina que havia em Salomão. Ela veio de longe para ouvi-lo. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. E vocês não ouvem. Ela veio de longe para ouvir. Vocês, ouvindo todo dia, rejeitam. Ela vai servir de base para condenar vocês. Agora, é interessante a gente ver Jesus falando essas coisas, né? Se eu dissesse para vocês, olha, eu sou maior do que Jonas, e vocês estão diante de alguém que é maior do que Salomão, o que vocês iam pensar de mim? Se domingo que vem eu subir no púlpito e dizer, irmãos, eu não quero me gabar, mas diante de vocês está alguém que é maior do que Jonas e maior do que Salomão. O que vocês iam achar de mim? Eu falo assim, nossa, o pastor está com... Ele está com uma visão boa, né? Tem uma autoestima muito boa, né? Ou na pior das hipóteses, dizer, esse homem é orgulhoso, hein? É metido, hein? Mas quando Jesus fala isso, o que a gente sente? Quando ele fala isso, a gente sente raiva dele? Por que será, né?
Isso é inexplicável. Isso é inexplicável, não dá para entender por quê. Se você colocar essa palavra aí na boca de Gandhi, você pega a raiva de Gandhi. Se você colocar isso aqui na boca do Bolsonaro, você pode ser o maior bolsonarista do mundo. Você pega a raiva do Bolsonaro na hora. Se você botar isso aqui na boca do seu pai, você não vai gostar. O quê? Pai, maneira, tá ficando caduco. Você não, nem se seu pai falar isso, você vai gostar. Agora, quando você vê Jesus falando, a gente aceita numa boa. O que acontece? O que é isso? Que efeito esse homem tem? Que figura é essa? Né? Que personagem é esse que nos desarma assim desse jeito? Eu não entendo isso. Ele é manso e humilde e fala isso. E a gente não pega a raiva, a gente ouve falar, olha que lindo. Eu não entendo, eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Falando isso, não vê com soberba, né? Como? Você veio com a mesma mansidão. Mas como? Se são as mesmas palavras. Eu vou falar, olha, gente, olha, eu vou falar eu agora. Eu sou maior do que Salomão. As mesmas palavras. Tudo bem? Amém? Vocês estão tudo aí. Né? Claro. O que acontece com esse personagem? Não dá para entender. Eu não entendo isso. É um privilégio dos eleitos, né, pastor? Porque o ímpio, ele pode sentir. Ele pode até sentir, quando já se viu. Tá? Mas e ainda assim os ímpios são poucos que veem isso, e eles ficam. Eles, o que é isso? É interessante o que Jesus faz. A figura de Jesus é uma figura muito singular. Se Napoleão falasse isso, se Santo Agostinho falasse isso, nós todos não iríamos gostar. Mas Jesus falando, a gente, de boa. A gente fala amém e gosta. Muito bem, então o que significa então essa frase? O homem de fé condena o mundo. O que significa isso? Significa que o homem de fé, ele serve como uma prova de condenação para aqueles que não têm fé. Um dia nós vamos levantar, no dia do juízo, e nós seremos as provas. O Senhor vai apontar para nós, olha aquelas pessoas, não são mais inteligentes do que vocês, não têm mais privilégio do que vocês, e elas me receberam, e vocês me rejeitaram. Nós seremos de prova para condenar essas pessoas. Muito bem, essa é uma boa possibilidade de entendimento dessa frase, pela qual condenou o mundo. E como termina o versículo? O homem de fé, aí a última lição, baseada na última parte do versículo, o homem de fé o homem de Deus se torna herdeiro. Herdeiro do quê? Aqui está dizendo que ele se torna herdeiro da justiça que vem da fé. E aqui dá a impressão aqui que o que ele herda é a justiça. Ele é o herdeiro da justiça. É como alguém fala assim, olha, eu sou herdeiro desse terreno. Então esse terreno é a minha herança. Meu pai deixou um grande patrimônio para mim. Morreu meu pai. Será que é verdade isso? Não, né? Deixou 8 enxadas para mim. Então eu sou herdeiro eu sou herdeiro das 8 enxadas. Eu posso ir para a roça com tranquilidade, que eu tenho 8 enxadas lá que meu pai deixou para mim. Ok. É o herdeiro das enxadas. Né? Aqui é o herdeiro da justiça. Só que é interessante notar o seguinte: herdeiro da justiça, ter a justiça como herança, não se encaixa muito bem aqui na história de Noé. Por quê? Olha Gênesis 6:9. Olha Gênesis 6:9. Ele já tinha a justiça. Olha Gênesis 6:9.
Eis a história de Noé. Noé era homem justo, ou seja, ele já tinha justiça. Como é que ele herda o que ele já tem? Então, como é que nós podemos entender essa construção gramatical? Essa construção gramatical, volta lá para aquele texto, Ronaldo. Essa construção gramatical, ela permite que nós entendamos assim: ele se tornou herdeiro, aqui onde está? Ele se tornou herdeiro por causa da justiça que vem da fé. É possível entender desse jeito essa expressão. Ele se tornou herdeiro. Por que ele se tornou herdeiro? Por causa da justiça que vem da fé. Esse entendimento ajuda. Ele já era justo. Ele se tornou herdeiro. A causa dele se tornar herdeiro foi a justiça que ele teve, porque teve fé. Ele teve fé, se tornou justo, consequentemente se tornou herdeiro. Então aí teríamos que fazer essa leitura. E se tornou herdeiro por causa da justiça que vem da fé. E é perfeitamente possível, no texto grego, fazer essa leitura. Agora, qual é o problema com isso? É que não diz o que ele herdou. O que foi que ele herdou? Ele se tornou herdeiro por causa da justiça. Mas herdou o quê? O que ele herdou? O que Noé herdou? A vida eterna? Ele herdou a vida eterna, com certeza. Ele herdou a vida eterna. Agora, pode ser, como esse versículo aqui fala de coisas bem terrenas, a salvação de sua casa. Fala de coisas terrenas esse versículo. É um versículo bastante concentrado na experiência histórica, né? Pode ser que o que ele herdou, ele se tornou herdeiro por causa da justiça que vem da fé. Ele se tornou herdeiro, segundo a história de Gênesis, ele herdou o mundo pós-diluviano. O que é o mundo pós-diluviano? O planeta Terra. Ele desceu da arca. Quem é o dono desse terreno aqui onde a arca está? Quem é? Sou eu. Né, Jimmy? Se ele fosse boliviano, ia falar, sou eu. Né? Sou eu. Quem é o dono daquelas montanhas? Quem? Sou eu. Quem é o dono deste oceano que se formou? Quem é o dono dessa praia? Quem é o dono dessas ilhas? Quem é o dono desses continentes todos? Quem é o dono? Quem é? Eu sou o dono de tudo. Eu me tornei herdeiro do mundo. Eu herdei a terra por causa da justiça que vem da fé. Eu tive fé, isso me tornou justo, obediente, e a minha herança é esta terra, é este planeta todo. Toda esta terra, tudo isto é meu. Me tornei herdeiro da terra. Nós vamos herdar a terra ou não? Sim ou não? Não? Sim ou não? Claro que vamos, meu Deus, tudo é nosso. Quando eu vou na praia, eu até penso, eu até brinco, eu falo assim, aproveitem bastante, que isso tudo é meu. Eu não falo para todo mundo, senão eu sou levado para o hospício, né? E o Alexandre de Moraes pode mandar me prender. Mas, então eu não espalho. Mas eu penso comigo, eu olho assim, aquelas pessoas brincando na praia, eu falo, aproveitem, porque tudo isso é meu. Eu sou herdeiro de tudo isso. Sou herdeiro do universo. Tudo é nosso. Tudo é nosso. E nós de Cristo
e Cristo de Deus. Paulo fala, tudo é vosso, tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Olha só o que diz, olha que interessante isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha o que diz Mateus 5,5. Mateus 5,5. O que diz? Bem-aventurados os mansos, porque eles são felizes. O que eles vão herdar? Porque eles herdarão a terra. Noé herdou a terra? Noé herdou a terra. Nós vamos herdar a terra? Vamos herdar a terra. Mas quando isso vai acontecer? Vai acontecer. Nós vamos herdar a terra. O que vai acontecer com a gente se a gente morrer agora? Se a gente morresse agora, se tivéssemos uma parada cardíaca, né? Soubéssemos aí uma notícia horrível aí, né? Sei lá, Lula presidente, todo mundo cai morto. Né? O que nós iremos herdar nesse momento? Quando nós morrermos, o que vamos herdar? O reino dos céus, claro. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Não se turbe o vosso coração. Não tenham medo. Jesus falou para que nós não tivéssemos medo. O pior que pode acontecer conosco neste mundo é morrer. Tem coisa pior do que morrer? Não tem. É o último do último. Depois disso, não tem mais o que possa acontecer de pior. Ele fala, não tenham medo. Por quê? Ele fala, porque na casa de meu pai tem muitas moradas. O que significa isso? A casa dele é como um grande palácio. E nesse palácio tem muitos cômodos. E ele diz, eu vou preparar um cômodo para vocês. O meu pai tem uma casa que é como um imenso palácio. E eu vou preparar um lugar para vocês lá. Um cômodo no palácio do meu pai. Então não tenham medo. Eu e a Simone, quando nós completamos 25 anos de casados, eu queria mostrar para Simone a cidade de Roma. Eu já tinha ido, mas eu queria que ela visse. E aí nós foi juntando dinheiro com o tempo, né? Não adiantou nada, porque aconteceu tanta coisa, gastei dinheiro antes de ir, mas deu um jeito de conseguir ir. Né? E levei a Simone para Roma. E nós fomos no Fórum Romano. Quando você entra no Fórum Romano, onde se reunia, lá onde tinha o Senado, e onde aconteciam os triunfos romanos, é um lugar maravilhoso, maravilhoso. Você passa o dia inteiro lá, é lindo demais. Do lado esquerdo de quem entra, tem o Palácio dos Césares, no Monte no Palatino. É Palatino, né? O nome do monte. E nós subimos nesse monte, bem do lado, para conhecer o Palácio dos Césares. Irmãos, não existe no mundo coisa igual aquilo. Vimos as ruínas só, mas eram ruínas que tinham partes bem conservadas. É algo, olha, Brasília seria o canil daquilo ali. Não falando das pessoas que estão lá, né? Estou falando do lugar, a construção, né? Ainda que bom, deixa para lá. Mas o lugar, os prédios de Brasília iam servir como canil para aquilo lá. É algo simplesmente inimaginável aquilo. Eu e a Simone andamos o dia inteiro ali, não acabava de tão grande. Os quartos, os aposentos, tinham piscina dentro dos aposentos. Piscinas dentro dos aposentos. Um campo de futebol, não sei se eles jogavam bola na época, mas um campo de prática de atletismo dentro ali, de alguns compartimentos onde haviam quartos. Mas é algo gigantesco, maravilhoso, lindo. Eu pensei assim comigo, se eu quisesse fugir do imperador, eu vinha para cá. Ele não quer me achar aqui. É gigantesco, uma coisa gigantesca. E dizem que tudo era revestido de mármore. Algo assim, não dá para imaginar aquilo.
Não existe coisa igual. A Casa Branca seria onde ele criaria porcos lá, eu acho. Olhando, comparando o tamanho, a grandeza. Aí eu olho para aquilo e eu lembro desse texto. Não se turbe o vosso coração. No palácio do meu pai há muitos aposentos. Eu penso, se esses imperadorzinhos, furreca, meia boca, que pensavam que eram Deus, fizeram um palácio desse, como será o palácio de quem fez o universo, de quem fez as constelações todas e as galáxias todas? Como será esse palácio? Não dá para imaginar isso. Não entra na nossa cabeça isso aí. Mas ele disse, há um palácio celeste. E lá há os aposentos. E eu vou preparar um quarto para cada um de vocês. Falou isso. Nós temos uma herança celeste. Temos. Mas a Bíblia fala também que depois disso nós ressuscitaremos. E onde nós reinaremos depois que ressuscitarmos? Onde? Com o Senhor, neste mundo. Vamos olhar. Nós vamos herdar a terra. Vamos herdar o céu e vamos herdar a terra. O que sobrou? Sobrou o mar, né? Mas o mar não vai existir, então não sobrou nada. Então veja aí, Apocalipse 5, 9 e 10. A nossa herança terrena. Apocalipse 5, 9 e 10. Onde está? Aí. Olha só. 5, 9 e 10. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quem são essas pessoas? Quem? É nós. Não é assim que os corintianos falam? É nós. Olha aqui, ele comprou com o seu sangue para Deus os que procedem de toda tribo, aqui no caso o Nicolas não, né? Quem procede de tribo aqui? Você, Júlio? Não? Você? Não? Simone de tribo, né? Sua avó era índia, né? Ok. Toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, pessoas do mundo inteiro. Olha a sequência. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E o que vai acontecer com eles? E reinarão sobre a terra. Os justos herdarão a terra. Olha o capítulo 20, versículo 4. 24. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram. É a ressurreição, está vendo aqui a ressurreição? E viveram, e reinaram com Cristo. Cristo estabelece aqui o seu reino neste mundo, em Jerusalém. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós vamos herdar a terra e reinar com Cristo por 1000 anos. E depois de acabar os 1000 anos, o que vai acontecer? Depois disso, o que vai acontecer? O texto de Apocalipse fala assim, ele fala que ele vai criar novo céu e nova terra. E aí nós habitaremos com ele, aí não é mais por 1000 anos, aí é por toda a eternidade.
Claro que existem visões escatológicas diferentes, mas essa parte final, todos os crentes concordam, que haverá novo céu e nova terra. E aí todos os crentes habitarão lá para sempre. Existe divergência quanto a esse milênio. Muitos falam, não, esse milênio é simbólico, está acontecendo agora, né? Eu não concordo com isso, mas outros concordam. E falam, olha, não, esse reino de Cristo de 1000 anos é aqui neste mundo agora, está acontecendo nesse momento, são os amilenistas. Outros, como eu, dizem, não, esse reino não está acontecendo. Claro que Cristo reina no céu, mas o milênio é o reino de Cristo aqui, visível, político, palpável, como diziam os profetas. Então nós discordamos desse ponto, mas todos os crentes estão de acordo numa coisa, na parte finalzinha, quando ele vai fazer novo céu e nova terra. Então nós já ressurretos dentre os mortos, com os corpos transformados, tendo passado as primeiras coisas, tendo tudo se desfeito, como ensina Pedro, então ele fará novos céus e nova terra. E essa será a nossa herança. Noé herdou a terra, nós herdaremos para sempre a nova terra. Então, o autor de Hebreus nos estimula nesse aspecto. Olha, Noé pela fé obedeceu, condenou o mundo e se tornou o herdeiro com base na justiça. Se vocês forem pessoas de fé, vocês também serão obedientes e se tornarão herdeiros também. Herdeiros por causa da justiça que vem da fé e também herdarão a terra. Como Noé herdou um mundo novo, nós herdaremos também um mundo novo. Certo? E aí termina o versículo 7. Aí acaba aí o versículo 7. Tudo bem? Quem aqui é alguém da fé? Quem é da fé? Oh, amém. Os que são da fé, então, nós aprendemos. Os que são da fé são, como é que é? Instruídos divinamente. Quem nos instrui? Deus nos instrui. Ah, mas o mundo nos instrui também. Não tenho nada que ver com o mundo, nada. O que o mundo fala, deixa de falar, é como um cão latindo. Isso não me acrescenta nada. Não tenho compromisso nenhum com as ideias, os conceitos do mundo lá fora. Nada. Podem gritar quanto for, eu não tenho comprometimento nenhum com essas pessoas. Sendo homem de fé, eu serei temente a Deus e vou obedecer. Vou fazer o que Deus manda. Sendo homem de fé, com base na minha vida, o mundo será condenado. E sendo um homem de fé, eu me tornarei um herdeiro. Eu vou herdar um novo céu e uma nova terra. Vale a pena ser um homem de fé ou não? O mundo ri, né? Mas quem ri por último, ri melhor. Não está na Bíblia, mas devia estar. Né? Quem ri por último, ri melhor. Né? Ok. É verdade. Bom, gente, vamos orar pedindo o que então em face disso? O que vamos pedir? Perseverança na fé. A gente pode agradecer também, que privilégio, né? Às vezes tem tanto medo, né? A gente tem tanto medo. Por que a gente não assimila isso de vez, né? A gente sente medo, né? A gente tem medo do futuro. Não tem? Tem medo do futuro. A gente uma dorzinha que fala, ai. Faz o exame, vai abrir o exame com medo, né? Que está no exame, né? Tem medo. Normal, né? Nós somos assim. Mas uma coisa é certa, nós podemos apaziguar o coração. Nós somos humanos. Pedro, diante de Jesus, afundou. Né? Jesus andando sobre a água, ele teve medo e afundou. Nós somos pó, somos fracos. Mas nós temos um fator, que é a palavra de Deus, que nos ajuda a enfrentarmos o medo com mais firmeza. E uma das verdades que ela mostra que nos ajuda nisso, são essas aqui. Nós, como pessoas de fé, temos uma herança, temos que agradecer por isso. Ok, vamos fazer a oração então para encerrar? Então vamos. Senhor Deus, obrigado por esse estudo de Hebreus 11, esse versículo 7, que ensina coisas tão preciosas sobre Noé, 4 lições tão simples,
mas que mudam a nossa vida, a nossa visão do mundo, da vida e de tudo que acontece. Obrigado a Deus. Obrigado porque, acima de tudo, obrigado porque nós nos tornamos herdeiros. Nós olhamos ao nosso redor e não há nada aqui. O Senhor nos tem dado alegrias, é verdade. Temos família, temos nossa casa, temos as coisas de que gostamos, moramos num país tranquilo, onde não temos perseguição, podemos viajar e ver as coisas que o Senhor criou, podemos desfrutar de momentos de descanso, de uma mesa farta muitas vezes. O Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, ainda que tenhamos dificuldades onde vivemos. Mas o Senhor tem estado conosco e tem nos dado coisas boas. Mas, ó Deus, nós sabemos que também vivemos num mundo cheio de perigos, incertezas, e sabemos que caminhamos para o fim, todos nós. Sabemos que um dia estaremos numa sepultura, sabemos que um dia o nosso corpo vai estar numa sepultura. Isso, não há como evitar isso, a não ser que o Senhor nos arrebate, venha antes nos buscar. Mas se isso não acontecer, sabemos que o nosso destino neste mundo, dos nossos corpos, o destino dos nossos corpos é a sepultura. E isso às vezes pode nos abater, nos entristecer, nos assustar. Nós agradecemos, no entanto, ao Senhor, porque temos uma esperança magnífica. Porque o Senhor disse que o nosso coração não deve se turbar, porque no palácio celeste há muitos aposentos e o Senhor vai preparar um lugar para nós ali. E como se isso não bastasse, o Senhor também fará com que um dia reinemos com o Senhor, neste mundo redimido, nesse mundo transformado. E mais do que isso, o Senhor nos dará como herança um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Obrigado por essa esperança tão rica. Mantém essa esperança acesa no nosso coração, para que sirvamos ao Senhor com alegria e gratidão. Muito obrigado pelo que aprendemos nesse versículo e leva-nos agora em paz para casa. Em nome de Jesus, amém.